Então vamos pregar. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. Eu trouxe aqui, vocês podem ver, vocês que são agricultores, eu trouxe uma oliveira verdadeira e uma oliveira brava. Ou se você quiser chamar de uma videira e uma outra videira que não dá fruto. Vamos chamar de oliveira, vai? Isso aqui está mais para oliveira. Porque Deus nos dá ensino, sempre usando coisas da nossa vida cotidiana, né? Então entenda isso. Isso daqui é uma oliveira que produz azeitona verdadeira. Isso daqui a palavra chama de zambujeiro. Zambujeiro é uma oliveira brava. Ela ou não dá fruto nenhum, ou ela dá um fruto amargo que não presta, não serve para comer. Oliveira zambujeiro, brava. Tá? Então nós temos as duas aqui representadas, a verdadeira e a brava. E lá em Romanos 11, no versículo 11 também, a gente lê assim: logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma, antes pelo seu tropeço veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Olha só, não sei se você conhece a palavra emulação. Entre algumas coisas que eu estudei, eu me formei em computação. E lá atrás, ainda empresário, a gente tinha um computador daqueles velho antigo, com um mainframe, eles chamavam de um mainframe, uma central gigante dentro de uma sala com ar-condicionado, e tinha terminais que a gente chamava de terminal burro. Terminal burro ele não faz nada sozinho, ele tem que estar ligado a uma central. E depois começaram a aparecer os PC. Estou entregando minha idade, amém? Começaram a aparecer os PC. E aí o PC, ele não era burro, ele era esperto. Ele fazia as coisas nele mesmo, não precisava estar ligado a uma central. Só que quando você tem uma central enorme, e ela é muito mais potente do que um PC, às vezes você tem que ligar o PC na central. Mas a central só aceita terminal burro. Então o que você faz? Você emula o terminal do PC e faz ele achar que ele é burro. Entenderam? E aí ele liga na central. Emula, quer dizer, você faz de conta que você é isso. Você disfarça, você muda de natureza, e agora você está ligado aqui a essa fonte. E o que Deus está propondo aqui para nós é que veio então a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Quer dizer, os gentios eles vão mudar de natureza. Ora, se o tropeço deles, e ele está falando aqui de Israel, e ele está falando da oliveira verdadeira. Se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Mas é a vós gentios que falo, e porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os da minha raça, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Se as primícias são santas, escuta bem, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás então, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu, pela tua fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus,
se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. Escuta aí. Aqui nós temos uma oliveira verdadeira. É Israel, ligado à seiva da vida, Jesus. Aqui nós temos uma oliveira brava, não dá fruto nenhum. Gentios, separados das promessas, separados da vida, separados do Criador, gentios, brasileiros. Ok? Estão comigo? O texto fala que Israel é a oliveira verdadeira. Israel está ligado à seiva, a Deus. Está ligado à fonte da vida, à seiva da vida. Israel, por si só, não pode nada, mas ligada e recebendo os nutrientes de Deus, ela produz. E a palavra declara que alguns ramos da oliveira verdadeira foram quebrados, foram tirados da oliveira. Vou tirar um aqui, ó. Sai, ramo, sai. O ramo não quer sair de jeito nenhum. Aleluia. Alguns dos ramos de Israel foram cortados. Por quê? Pela sua incredulidade eles foram cortados. Foram tirados porque não receberam Jesus Cristo como seu Deus. Jesus veio para os que eram seus e pela sua incredulidade eles, que são oliveira verdadeira, foram cortados e já não estão mais em contato por causa da incredulidade. E Deus está falando que nós, que estávamos separados das promessas, separados de Deus, sendo zambujeiro, como uma oliveira brava, que não dá fruto nunca, nós fomos tomados e nós fomos enxertados pela nossa fé, nós fomos enxertados aqui na oliveira verdadeira, fica aqui enxertado, em nome de Jesus, e nós passamos a fazer parte da seiva da vida, por causa da nossa fé. E Deus está falando que essa turma de Israel que não creu, teve os seus olhos cegados. Vão comigo aqui um pouquinho antes, em Romanos 11. E veja aqui o versículo 6 em diante. 6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o Israel busca, o que Israel busca, isso não alcançou. Mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Quer dizer, tem alguns dentre o Israel que são eleitos. Eleitos como? Eleitos segundo a presciência de Deus. Ele olha lá de fora e nos vê e diz, esse é um eleito. Quando chegar tal dia na vida dele, ele vai se encontrar na cruz de Cristo com o meu filho. E eu posso já chamar ele de eleito, segundo a presciência de Deus. Deus olha para um domingo 18 de novembro e diz, naquele dia, ele vai ser um dos eleitos. Usando o teu livre-arbítrio, Deus olha lá de cima, fora do tempo, e olha, aquele dia, aquele lá, eu vou escrever o nome dele no livro da vida, eu vou enxertá-lo na oliveira, ele vai receber da seiva da vida, ele vai ser salvo, ele vai dar fruto. Mas o que ele está falando aqui é que o que Israel busca, isso não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito entorpecido para Israel, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, e em retribuição, escureçam-se-lhes os olhos, para não verem, e tu encurva-lhes sempre as costas. Deus endureceu o entendimento de Israel,
Muitos israelitas foram cortados da oliveira verdadeira. E sabe por que ele fez isso? Diga para o teu vizinho, é por amor a você. Ele olhou para você, olhou para nós, olhou do céu, olhou e disse, eu vou endurecer essa gente. Porque se Israel tivesse declarado, Baruch Haba, Bashem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor, e tivesse recebido a Jesus Cristo, nenhum de nós estaria aqui na igreja apostólica da conquista. Nem em igreja alguma. Era só Israel ter proclamado Jesus como seu rei e recebê-lo. E dizer, Baruch Haba Bashem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Mas Deus endureceu o entendimento deles. E alguns não creram. Teve um monte de gente em Israel que se tornou discípulo de Jesus, amém? Tem tantos apóstolos, né? Pedro, e toda a turma, Tiago, João, etc. Nós vemos muita gente seguir a Jesus, mas outro monte de gente foi cortado da oliveira verdadeira pela sua incredulidade. Foi tirado. Por quê? Porque Deus cegou o entendimento deles para que eles não proclamassem a Jesus como seu rei, porque senão a história acabaria lá. Mas não. Há um mistério escondido desde a eternidade que se chama a igreja, a noiva do Cordeiro. E Deus abriu um parêntese na história de Israel e disse, espera aí, que eu tenho mais gente para salvar. Tem uns malucos lá que não dão fruto nunca, são uns doidos, zambujeiro, não tem as promessas, mas eu vou estender as promessas até eles. E pegou e nos tirou dessa situação de perdição, de incredulidade, de vida sem propósito, e nos tomou e nos enxertou aqui na oliveira verdadeira, para nós desfrutarmos da vida. Aleluia! Deus é bom. Calma, não aplaude ainda que o negócio vai ficar feio aqui agora. E aí, gente, no versículo 19 aí de Romanos 11, está escrito assim, dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. E isso ele está falando conosco aqui. Os ramos foram quebrados, os Israel que não creram, para que eu fosse enxertado. Tá bem, está dizendo o Senhor, pela sua incredulidade eles foram quebrados. E tu, pela tua fé, estás firme aqui, enxertado aqui. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Se pela incredulidade o Israel, que era a videira verdadeira, foi cortado na sua incredulidade, e ele era ramo natural, você que foi só enxertado, não fique soberbo, não vai se achando, não empina o nariz, não vai falar contra o Israel. Por quê? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. São duas coisas. Diga para o teu vizinho, eu prefiro a bondade. Esquece a severidade. Amém? Amém? Bondade e severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Deus é severo com o Israel incrédulo. Severo. A minha esposa embarcou ontem para Israel. E vai passar agora, na segunda-feira, adivinha onde? Terça. Faixa de Gaza. Faixa de Gaza. E nós oramos, oh meu pai, guarda tua filhinha. Mostrei para ela um ônibus de turismo daqueles bacana, que tem aquelas orelhonas do lado, bonito. Tinha só a parte da frente do ônibus, a parte de trás, da metade para o fundo, caiu uma bomba em cima dele, sumiu a parte de trás do ônibus de turismo. Não tinha ninguém no ônibus, aleluia. Teve um caminhão do exército de Israel, que o motorista era muçulmano, e estava conduzindo um caminhão. Não era um caminhão, era um veículo de transporte de soldados, não era um caminhão. E ele declarou no jornal, Deus ama Israel, porque eu
deixei todos aqueles soldados descendo no ponto ali, fui andando, no que eu acabei de passar, cai a bomba atrás do caminhão. Ele não morreu, mas a bomba caiu no meio do caminhão e ia matar todo aquele monte de soldado daquele comboio. Pois eles tinham saído, tinham desembarcado. Deus persevera em salvar o Israel e vai até o fim com a história com Israel. Nós não podemos nos ensoberbecer contra esse Israel, porque se foram endurecidos é por amor a nós. Considera a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Aí vem o problema. Se permaneceres nessa bondade, do contrário, também tu serás cortado. Deus nos dá compartilhar e viver da sua bondade. E estamos aqui enxertados e temos que... Sabe o que ele está falando para nós? A gente tem que se converter todo dia. A gente tem que se aperfeiçoar a nossa salvação todo dia. A gente tem que ter a ideia de que se deixar de estar ligado na aguinha aqui, você seca. Tem que estar ligado na aguinha aqui dentro. Enxertado. Recebendo da seiva da vida. Todo dia. Versículo 23. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Sabe quem é essa turma? Judeu messiânico. Judeu messiânico que está se convertendo e que deixou a incredulidade e agora segue ao Rabi, Jesus de Nazaré. Esses judeus foram enxertados de volta. Aleluia! E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para nos enxertar novamente. Porque, gente, o Israel incrédulo e o gentio incrédulo não tem chance, não tem salvação, não tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E aquele Israel que foi endurecido, se ele se desendurecer, amolecer e voltar a crer e receber a Jesus como o Messias, vai ser enxertado de volta. Oh, glória! Pois se tu foste cortado do natural zambujeiro, estava aqui, não dava fruto nenhum, né? Oliveira brava, e se você foi cortado do zambujeiro, contra a natureza, enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. É só crer e o judeu volta para cá. E lá no final, Deus vai fazer uma celebração porque dos dois eles fez um só povo. E nós somos chamados o Israel de Deus. Um só povo. Todos os que creram, todos os que têm o Filho, a Jesus. Amém? Agora pula aí para João capítulo 15. João capítulo 15. Vamos mudar de pato para ganso aqui. De oliveira nós viramos para videira. Mas é a mesma coisa. E Jesus diz assim, João 15, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor. Toda vara, ou todo galho, ou todo ramo, né? Todo ramo em mim, que não dá fruto, ele corta. E todo ramo ou vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Pergunta para o teu vizinho, ele está tomando umas raladas? Pergunta aí. Está tomando umas raladas? Não sei nem de onde veio. De repente desce um machado do teu lado e corta um pedaço. Toda vara que dá fruto, ele a limpa. Para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas ou os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Temos que permanecer nele e ele em nós. Temos que confessar a nossa salvação todo dia. Nós temos que andar na linha, em retidão. Temos que andar nos convertendo todo o tempo, revisando a nossa vida todo dia. Quando eu me converti, um pastor Bartimeu, que era batista, que me ordenou, dizia, não, uma vez que você se converteu, você está convertido e acabou. Não tem como perder a sua salvação. Aí eu li tudo isso aqui para ele. E ele veio blá, 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 e não me explicava nada. Não, blá, 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 mas que Deus é teu pai, e quando o cara é teu pai, ele é teu pai, acabou. Você pode até dizer que ele não é mais teu pai, mas ele continua sendo teu pai. Não é verdade. Porque o nosso assunto com Deus é de adoção de filhos. Adoção de filhos. E nós fomos adotados e nós podemos ser deserdados do mesmo jeito. É tudo muito jurídico com Deus. Então, gente, ou você está ligado à videira, ou você dá fruto. Ou, se você não der fruto, veja só. Versículo 6, João 15. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, como o ramo, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Então nós precisamos dar fruto. E quando a gente der fruto, você vai tomar uma lambada de Deus. Para quê? Para dar mais fruto. Você tem que ser um ramo bem forte, bombado, daqueles que aguenta muito peso, muito fruto pendurado bem longe da árvore. Mas o teu galho não, ele é viçoso, ele não quebra, ele está verdinho, ele entorta, segura muito fruto, aguenta firme, vai bem longe e não quebra. Está sempre ligado à seiva da vida, Jesus Cristo. Agora, se você não dá fruto, ele te corta e você seca e ele te joga no fogo. No fogo, eu não preciso nem falar, né? Do lago de fogo, amém? Não vamos nem falar, amém? Não é para nós. Não é para nós. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu poder de serem feitos filhos. Veja, todos quantos receberam a Jesus, Deus te deu poder para você ser feito filho de Deus. Ele não te fez filho, Ele te deu poder para você ser feito filho. Você usando tua vontade, teu livre-arbítrio, tua decisão diária, tem que confirmar, Deus, eu sou teu filho. Deus, tu me adotaste. Eu sou filho por adoção, mas eu sou. Todo dia. E você vai ser herdeiro. E você vai ser feito filho. E os filhos de Deus, a palavra declara, ainda não se manifestaram o que havemos de ser. Mas quando Ele vier, um corpo glorificado, aí sim, nós, os filhos de Deus, vamos nos manifestar. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos nascer, nós vamos nascer de verdade, porque por enquanto a gente nasceu de novo pela fé, mas naquele dia quando Jesus vier nos resgatar, nós vamos nascer de verdade, e vamos ser tal qual Ele é, e Deus nos deu poder para isso, para chegar até aquele dia, e quando Ele vier para se manifestar e manifestar os filhos de Deus, nós estamos juntos, e vamos ser manifestados. E a palavra declara que a natureza geme, esperando a manifestação dos filhos. Tudo aí em volta, em fora, está perturbado, está gemendo, está um terror. Ficar vivo hoje em dia está terrível. A natureza inteira geme, está tendo enchente em lugares que gente está morrendo afogado em Belo Horizonte. Não se morre afogado em Belo Horizonte, lá é um monte de montanha. Estão morrendo. No mundo inteiro. A natureza geme, esperando que você seja manifestado. Deus te deu poder para você ser manifestado. E naquele dia, quando Ele voltar e vier nos resgatar, nós vamos subir com Ele, vamos nascer. E vamos receber um corpo novo, porque quando você nasce, você recebe um corpo novo.
Até lá, nós temos que continuar a nossa jornada enxertados aqui e desfrutando dessa seiva de vida que é Jesus. E você tem que estar ligado aqui, ligado. Ninguém pode tomar a decisão de ser igreja à parte do corpo, desconectado do corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo e porque a igreja é a oliveira. Você não pode dizer, você não pode decidir que você é do MSI, Movimento Sem Igreja, e ir para casa e dizer, eu tenho meu Deus, eu faço aqui minhas orações, eu louvo no banho, e está tudo certo comigo, não preciso de igreja. Porque se você não ficar recebendo dessa seiva da vida, lá na tua casa você seca. Você não tem conexão com o resto do corpo, não recebe a seiva da vida. Você nunca ia ouvir que a minha filha recebeu um milagre de 2 hérnias, e nem o resto do que tem acontecido aqui. Lá, louvando no banheiro, e eu faço as minhas orações, você fica à parte do corpo. Ninguém pode dizer que é do corpo se é um apêndice lá para fora, não está conectado ao corpo, porque se eu cortar meu dedo e deixar ele em casa e falar, fica aí bonitinho, ele seca e morre. Então, amados, agora é tempo da gente andar aqui, juntos. Isso aqui é uma barca de uma arca de Noé, né? Tem cavalo, porco, burro, tem serpente, tem de tudo. A igreja do Senhor, a arca é um modelo da igreja, né? Tem porco aqui dentro, viu? Mas também tem ovelha. Né? Cuidado, apóstolo, para quando você for eleger alguém para fazer a recepção aqui na igreja, não colocar um cavalo. Porque as pessoas chegam na igreja e tem um cavalo na porta e relincha. E a pessoa se afasta. Porque isso daqui é uma baita de uma arca, cheia de bicho. Deus nos trouxe de toda língua, tribo, povo, raça e nação para vir aqui, para sair dessa situação de bicho e sem fruto. E nos enxertou aqui para a gente ser manso, amoroso. Né? Porque o fruto do Espírito, quando você está ligado aqui, é amor, paz, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. Amém? Talvez você possa ter dito no teu coração, esse negócio de religião não se discute, viu? Cada um tem a sua religião e eu tenho a minha, e de tanto alguém te encher a paciência, você veio aqui convidado. Falou, bom, eu não aguento mais aquele chato, daquele primo, daquela tia, daquela não sei o quê, eu vou, vai. E veio, na marra. Mas eu digo que não é coincidência você estar aqui, e digo que Deus quer esse encontro contigo pessoal. Jesus está esperando que você, usando o teu livre-arbítrio que Ele te deu, eleja a Ele como teu Deus, porque Ele é Deus, e um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus. Mas bem-aventurado é aquele que faz isso hoje, de coração, usando o seu livre-arbítrio, porque que Ele é Deus, Ele é, mas Ele quer que você declare que Ele seja o teu Deus. E que você permaneça nele, e Ele permaneça em você, e que as palavras dele permaneçam em você. E olha, gente, isso é um mimo, porque Ele diz assim, se as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Então isso é um bom termômetro para nós. Se a gente está pedindo um monte e não acontece nada, e está pedindo um monte e não acontece nada, é porque as palavras dele não estão permanecendo em nós. Porque quando as palavras dele permanecem em nós, e nós permanecemos nas palavras dele, você pode pedir o que quiser, e vos será feito. E é grátis.
É grátis. Não precisa pagar pelo trabalho na cachoeira, na mata, no rio, não sei o que lá. Um trabalho atrás do outro. Paga, 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 até acabar com todo o dinheiro e continua pagando e não tem fim e não tem solução. Jesus declara: aprendei de mim, que sou manso, e tomai sobre vós o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aqui ninguém paga pela vida eterna, ela nos foi dada de graça. E só um louco despreza uma coisa dessa. Só louco, só quem não entendeu. Mas nós entendemos. E não vamos desprezar o que nos é oferecido, em nome de Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E a pergunta é: você tem o Filho de Deus? Você tem Jesus como teu Senhor? Pois hoje é dia de você declarar, porque a Bíblia diz que você abre a tua boca e o convida. Porque se você não abre a boca, ele não está na tua vida. Ele não atropela você, não entra, não põe a porta abaixo. Deus te deu livre-arbítrio. Se com a tua boca você confessá-lo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O mundo aí fora diz que todos os caminhos levam a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No que você acredita? Todos os caminhos levam a Deus? Ou no que Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E todos quantos o receberam, Deus lhes deu poder de serem feitos filhos. É só uma questão de vida ou morte. E por isso aquela chata te convidou até não querer mais para você vir aqui na igreja. Aquele chato quase te pegou pelos colarinhos e te arrastou para cá. Por quê? Porque é só uma questão de vida ou morte. Por amor. Fizeram por amor. Te arrastaram por amor. Talvez te sufoquem de amor. Querem que você creia do jeito que eles creem. Jesus, ele é cavalheiro. Cada um tem o seu momento, tem o seu dia. Mas se você veio aqui hoje escutar tudo isso, é porque Deus quer te arrancar da tua oliveira brava e quer te enxertar aonde a vida flui. Vamos nos converter hoje? Vamos? Então eu convido todos a estarem de pé comigo. Nós vamos todos nos converter hoje. Em nome de Jesus. Todo mundo.